Olá, bom dia ou boa tarde a você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Eu quero que Deus fale com você agora. Vamos terminar o capítulo 24 de Josué, terminar o livro de Josué e concluo com você que está me assistindo há bastante tempo, né? Desde Gênesis, os primeiros 6 livros da Bíblia. E eu estou feliz por você estar assistindo comigo. Hoje tem um título muito importante para você, que talvez a ciência não explique, né? A ciência fica confundida com esse título, mas eu quero perguntar a você com esse título: o que você sabe sobre o livro, a pedra e a árvore? O que você sabe sobre o livro, a pedra e a árvore? Uma mensagem maravilhosa para as nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor. Deus Santo, no nome de Jesus, te agradeço por este momento, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e o Senhor nos traz grandes revelações. Eu afirmei, ó Deus, na mensagem passada, que nem as faculdades teológicas ensinam o que o Senhor pode nos ensinar e nos revelar. Por isso, obrigado por este momento. Eu e esta pessoa que está assistindo este vídeo agora, agradecemos, Senhor, por tamanhas bênçãos, por tamanhas revelações vindas do Senhor e pedimos ao Senhor, encerre este livro conosco, Deus, com muita integridade, com muita beleza, com muita revelação profunda que vem do Senhor, e abençoa os nossos familiares. Aí eu agora nessa oração abençoo todas as pessoas que assistem este vídeo no nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre eles agora e sempre, e no nome de Jesus assim oramos, amém. O que você sabe sobre o livro, a pedra e a árvore? Vamos ler a palavra de Deus, né? Que está em Josué, capítulo 24, o versículo 14 e 15, né? E eu quero ler hoje usando a Bíblia da minha esposa, que está em letras gigantes, é melhor para mim, né? Para eu ver melhor. Então está escrito assim em Josué, capítulo 24, versículo 14, e depois o versículo 15. Agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, ou do rio Eufrates, ou lá na terra de Arã. E no Egito também os pais serviram a deuses estranhos no Egito. Eu já afirmei isso em estudos passados. E vocês servi ao Senhor. Capítulo 15, versículo 15 do capítulo 24 de Josué diz assim: e se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio e no Egito, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que maravilha! Josué, ele depois, né, de ser usado como a boca de Deus, né, ele outrora fora o líder militar, agora usado ali no capítulo 24, versículo 2 ao versículo 13, como a boca de Deus falando ao povo, vem uma revelação profunda que está no título da nossa mensagem: o que você sabe sobre o livro, a pedra e a árvore? Então, Josué, depois daquele estadista ali, depois daquele homem, líder militar, depois daquele legislador ali trazendo em exercício as leis de Moisés, né? As leis que Deus dera a Moisés, e agora falando como profeta a boca de Deus, e Deus terminando de falar com o povo, Josué volta a falar com o povo. Josué volta a dizer ao povo: olha, esse Deus que vos falara é santo. Ele é poderoso, ele efetuou sinais e maravilhas no vosso meio e vocês sabem disso. Mas eu quero perguntar uma coisa a vocês. Já que os vossos pais serviram aos deuses lá na terra de Arã, lá antes, né, de atravessar o rio Eufrates, né, eles serviram a outros deuses, deuses estranhos. E também no Egito, os vossos pais serviram a deuses estranhos ali no Egito.
Agora, vocês têm a opção de deixar fora os deuses dos teus pais, botar fora esse sentimento que vocês ainda têm, carregam nos vossos corações, nas vossas mentes, apesar de que eu não acredito que tivesse ali nenhuma imagem, mas porque Deus operara grandiosamente no meio do povo, mas Josué queria que o povo se definisse. Josué estava despedindo agora de todas as tribos. Então, ele colocou este povo, os anciãos, os líderes, os príncipes das tribos e agora as tribos diante dele, diante do Senhor Deus. Eu quero lembrar a você que ali onde ele estava falando era um santuário declarado a Deus. E por que Josué estava falando para o povo deixar os seus ídolos das suas mentes, dos seus corações e servir a Deus em verdade, em integridade? Ele usa esta palavra em sinceridade e em verdade. Seja sincero na sua decisão, é o que estava dizendo Josué. Mas Josué não os obrigou a fazê-lo. Ele diz: vocês podem continuar honrando os deuses falsos que serviram os vossos pais antes do Eufrates e que serviram os vossos pais no Egito. Mas vocês podem, ou ter a opção de servir aos deuses agora falsos que existem na terra onde vocês já estão habitando. Existem muitos deuses por aqui. Vocês têm essas três opções com vocês, dos três falsos deuses, antes do Eufrates, outros do Egito e agora dos que estão, ou tomarem a decisão de servir o Senhor Deus de verdade, com sinceridade e em verdade. Agora vai ser difícil para vocês, porque vocês já têm marca desses deuses falsos em vocês. Vocês trazem às vezes na mente e no coração, e vocês não poderão servir ao Deus verdadeiro, ao Hashem, em hebraico, né, ao Deus todo-poderoso, ao Deus único, e ter em mente esses outros deuses. Deus não terá misericórdia de vocês, dizia Josué. Deus irá consumi-los, a ira de Deus cairá sobre vocês, se vocês quiserem duplicar isso. Se vocês quiserem ter esses dois sentimentos em vocês, vocês não conseguirão agradar a Deus com idolatrias, com esses ensinamentos idólatras dos teus pais. E Josué estava batendo o martelo nos ídolos. E por quê? Porque outrora, naquele mesmo lugar, antes de Jacó ser ordenado por Deus para ir levantar um altar em Betel, onde Deus aparecera quando ele estava fugindo de Esaú, e agora então Deus estava mandando Jacó voltar ali e edificar um altar ali, porque Jacó havia prometido isso, e Deus agora requeria isso de Jacó. Então, antes de ir a Betel, Jacó para exatamente ali, naquele local onde estava agora Josué e o povo, e diz: olha, vocês, meus filhos e esposas e todos que me acompanham, nós estamos indo a Betel levantar um altar ao Senhor que aparecer a mim nos meus dias de aflição. Olha que ali havia ídolos com Raquel e também talvez alguma coisa no meio do povo, aqueles brincos que eles tinham nas orelhas, né, colares, etc, que eles carregavam com ele, principalmente o brinco da orelha, que significa escravidão em alguma área. Isso significa o brinco, escravidão, idolatria em alguma área, a decepção, né, causada contra Deus em alguma área. Isso simboliza o brinco, principalmente na orelha dos homens. O que ocorre? Porque as mulheres às vezes usam como adorno, mas os homens é uma marca, não é só adorno, é uma marca usar o brinco na orelha. E cada um faz o que quiser da vida, mas isso é o que mostra a Bíblia. O que ocorre? E eu quero lembrar você que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele não requereu demais de um povo para afrouxar as cordas para outro povo. Então Deus é o mesmo Deus e requer santidade e santificação das nossas vidas, queira no Velho Testamento, queira nos dias de hoje. Então o que acontece? Jacó diz: nós vamos oferecer ali um altar, levantar, eu vou fazer isso,
porque é meu pacto com Deus. Mas nós não vamos levar ídolos para lá. Olha que esses ídolos já tinham causado ali a defloração de Diná, né, da filha de Jacó, o sofrimento da perseguição do povo de Siquém contra o povo de Jacó, porque os filhos de Jacó foram e mataram todos os homens de Siquém. Então o que acontece? Ali levanta-se aquela cidade unindo com outras cidades para perseguir Jacó. Mas Jacó viu tanto sofrimento quando estavam carregando esses ídolos, e Jacó diz: nós não vamos levar para Betel, para a casa de Deus, onde Deus me aparecera estes ídolos. Então tragam a mim estes ídolos. E eles trouxeram os ídolos, colares, os brincos, e Jacó exigiu deles também que eles tirassem aquelas roupas, que vestissem uma roupagem nova, uma roupagem digna de se apresentar diante de Deus. Talvez Deus está falando com você uma coisa tão séria para você cuidar também da tua roupagem, daquilo que você veste para se apresentar a Deus. Você deixar esse costume mundano fora da presença de Deus, porque você é servo e serva do Senhor Jesus, e Deus é santo. Não adianta você chegar vestido de mundano ou mundana diante dele. E se dói em você, esta é a palavra de Deus. Então o que ocorre? Jacó enterra ali os ídolos. Naquele local, ali foi enterrados os ídolos. Por que foi enterrados os ídolos ali ao pé daquele carvalho? Porque ídolos são deuses mortos. Esse santo que você reza, que você ora, que você fala, que você carrega, é Deus feito por mão de homem morto. Ele não pode ouvir, ele não pode falar, ele não pode fazer nada por você, e não tem como você agradar a Deus carregando ídolos com você. Não tem como. Você está decepcionando Deus, e a ira de Deus vai cair sobre todos os idólatras. É a palavra de Deus. O que ocorre? Que agora está ali Josué, né? Diante daquele local. E então Deus fala ao povo profeticamente. Josué então pega o povo e faz o povo tomar uma decisão. Vocês escolhem a quem vocês vão servir, mas eu estou decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que o povo faz? O povo diz: não, nós entendemos que quem nos tirou do Egito foi Deus. Quem tem nos guiado no deserto foi Deus. Quem fez sinais e maravilhas nas nossas vidas foi Deus. E Ele, este Senhor que você diz, Josué, é o nosso Deus. Nós serviremos o nosso Deus. Ali estavam anciãos, ali estavam príncipes, ali estavam líderes das tribos, ali estavam todas as tribos tomando uma decisão. Josué então faz o que precisava ser feito. E começamos pelo nosso título. Josué então pega o livro. E o que era o livro? O livro era material porque hoje são feitos de árvores, mas naquela época eram feitos de peles de cabra ou de ovelhas, né, para que perdurasse por muitos e muitos anos e fossem fáceis de escrever. Eram temperados essas peles ali, bem preparadas, né? O que acontece? Tratadas direitinho essa pele para que fosse escrita. E Josué então pega uma dessas peles e escreve exatamente a decisão do povo. Olha o que vocês decidiram diante das leis de Deus. Aqui está registrado. Que maravilha! Josué registrar aquele momento. E depois, então, Josué diz: agora vocês são testemunha contra vós mesmos, se vocês não servirem a Deus, porque vocês disseram que vão ser fiel, vão ser sinceros em servir a Deus e vão servi-lo em verdade. Josué diz então: eu vou pegar uma pedra, e pego uma pedra. Por isso a pergunta é: o que você sabe sobre o livro, a pedra e a árvore? O livro então era de peles de animais, que Josué escreveu a decisão do povo diante das leis de Deus. Mas Josué pega uma pedra e ele diz que esta pedra era testemunho. E ele iria levantar esta pedra ali debaixo do carvalho, era testemunho, e debaixo do carvalho estavam os ídolos que Jacó também, enterrara.
estava ali o quê? A pedra agora que Josué está levantando, dizendo é testemunho. Por que esta pedra é testemunho? Porque estas pedras, diz Josué, ouviu as palavras que Deus falou a vocês. O versículo 2 até o 13, aquela pedra ouviu. Quando você vai consultar em qualquer estudo, dizem os estudos que pedra não pode ouvir. Mas olha o que Deus está revelando a você, que até quando Deus fala, as pedras, a natureza pode ouvir. Quando Deus fala, um animal pode repetir a voz de Deus. Quando Deus fala com o animal, ele pode ouvir, porque é o Criador falando com ele. E Deus fala a natureza, Deus fala as nuvens, Deus fala o universo e Deus fala as pedras. E Jesus até chegou a dizer que se você tiver fé como um grão de mostarda, você também poderá falar à natureza e a natureza te obedecerá. Então aquela pedra ouviu tudo, do versículo 8 ao versículo 13, do que Deus falou com o povo, e agora aquela pedra era testemunha, estava ali ereta ali, estava ali levantada debaixo do carvalho. E por que debaixo do carvalho? Da árvore. Aquela árvore centenária que estava ali aguardando o cumprimento da promessa. Aquela árvore que estava quando Jacó enterrou ali os ídolos. Aquela árvore que sustentou, que Deus a sustentou, viva até que o povo voltasse ali em Siquém, para ser testemunha, para guardar. Ela iria guardar aquela pedra ali, para que a erosão, para que o vento, para que a chuva, para que o sol não a destruísse, para ficar ali como estatuto de que o povo ali ouviu Deus, e a pedra também ouviu Deus, registrando nos ouvidos desta pedra, da natureza, que Deus falara ao povo, que Deus dera um relatório detalhado ao povo do que ele fez com o povo. E então estava ali o carvalho, a árvore centenária. Para você que não sabe, né, o carvalho, ele é uma árvore de madeira muito importante, muito duradoura, usada para móveis, usada para pisos. Na época, né, havia um costume dos cananeus plantarem carvalhos para que eles fossem usados nas construções, no feitio de barris de vinho. Então o carvalho tinha muita utilidade pelo seu poder, pela sua potência, pela sua qualidade de árvore, além de dar a sombra para proteger a pedra, testemunho, e também dar algumas bolotas que servia de alimento para os animais silvestres. Olha a importância dessa árvore. Olha como Deus tratou essa árvore. Lembra você que Abraão comprou ali uma propriedade nos carvalhais de Manre, e ali na caverna chamada de Capela de Macpela, o que acontece? Ali foi sepultado, porque ele comprou para sepultar Sara. Ali foi sepultado também Abraão, né, e Sara. Ali foi sepultado Isaac e Rebeca. E também foi sepultado Lia e Jacó. Raquel não foi sepultada ali. Eu disse em alguns vídeos que Raquel era muito idólatra. Por isso até roubou os ídolos do pai e colocou toda a família em risco. Todo esse sofrimento da defloração de Diná, do sofrimento dos filhos de Jacó sendo perseguido, era por causa dessa idolatria de Raquel, que roubou os ídolos do pai, trazendo aquela idolatria ali para o meio do povo de Jacó e do povo de Deus. E Deus não agradou nada disso. Então hoje você sabe o livro que Josué usou para registrar o fato. A pedra que ouviu Deus falando, Deus dando o relatório para o povo, e que foi erigida ali, que foi levantada debaixo daquele carvalho, em cima dos ídolos que Jacó, né, enterrara. E agora você sabe que a árvore, o carvalho, né, a natureza, também é testemunha e protege o pacto, a aliança que então Josué faz
com aquele povo. E aquele povo, aqueles líderes ali, o sacerdote Eleazar, né? Logo depois Josué morre, aos 110 anos, também morre o sacerdote Eleazar, mas aqueles anciãos que lembram daquele pacto ali, eles cumpriram fielmente, levando o povo a adorar a Deus e ser fiel a Deus. Enquanto eles viveram, todos aqueles anciãos ali, eles levaram o povo a cumprir o que fizeram ali de aliança entre eles, Josué e Deus, com o livro de testemunho, né? Escrito histórico, com a pedra erigida ali como testemunho e com a árvore, o carvalho, que passou tantos anos, vamos imaginar, 600 a 700 anos já tendo aquela árvore, mas guardando nas suas raízes ali no seu pé, ali debaixo das suas folhas, das suas folhagens, guardando ali testemunhos de que Deus jamais abandonara o seu povo, que Deus foi fiel ao seu povo. Volto a perguntar a você que assistiu esta mensagem até o fim: o que você sabe sobre o livro, a pedra e a árvore? Hoje nós temos a Bíblia, o livro sagrado, o livro que fala de Deus, que tem prevalecido, né, há muitos e muitos anos, que nós temos mantido muitos e muitos anos, guardando a palavra de Deus conosco, guardando a aliança que Deus fez conosco. Temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que escreveu na sua própria pele a nossa salvação, marcou no seu próprio corpo a nossa salvação. E quando Jesus disse: eu sou a pedra angular, todo edifício é edificado por mim, eu sou a pedra de esquina, não há nenhum outro edifício firmado a não ser em mim. Glória a Deus por isso. E ele diz que se nós servíssemos a ele, e se nós servirmos a ele em sinceridade, em verdade, sem idolatria alguma, que o nosso nome estará escrito no livro da vida e nós vamos viver na árvore da vida, que é Jesus, viver com ele uma eternidade com o nosso Deus, nesta árvore da vida que tem os seus frutos, que nos alimenta, que tem a sua sombra, que nos protege do sol, que nos protege da chuva, nos protege em todo o tempo nesta vida. Mas lembramos uma coisa, Josué diz: vocês com seus pecados, Deus os punirá e vocês não conseguirão ser fiéis a Deus. Que Deus abençoe você, que essa palavra fale com você poderosamente, que o livro de Josué tenha falado com você poderosamente, e que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento diante de Deus e dos homens. Eu tenho pastores que assistem esses vídeos, meus pastores amigos, eu quero ser útil a vocês, ajudando-os, e junto com vocês termos uma revelação direta do grande Deus que nós servimos, para que as nossas igrejas sejam abençoadas, sejam ensinadas a servir a Deus sinceramente e de verdade. Que Deus vos abençoe e vos guarde, no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Rivo Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus, e até amanhã com o novo nível, o novo caminhar com Deus, no nome de Jesus. Abraço meu.